Boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Dom da Mediunidade, capítulo 6, Sintomas da Mediunidade. Nós já estudamos os capítulos anteriores sobre a natureza do corpo espiritual, que permitiu para a gente compreender o mecanismo de funcionamento da mediunidade, e hoje nós vamos passar agora para a descrição e classificação dos fenômenos mediúnicos. Mas antes, é bom que a gente compreenda e deixe bem claro o significado de sintomas e sinais. Os sintomas são alterações do organismo relatada pelo próprio paciente de acordo com sua percepção da sua saúde. Apenas a pessoa consegue identificar, não sendo possível para outra pessoa diagnosticar. É uma característica subjetiva, porque depende da interpretação do próprio paciente. Por exemplo, dor, fome, uma sede excessiva, fraqueza. Já os sinais, eles são a alteração do organismo de uma pessoa que pode ser percebida através do exame médico ou medidas de exames complementares. Ou seja, não é necessário que o paciente relate o sinal, pois uma outra pessoa pode identificar. É uma característica objetiva da doença. Um sinal pode ser também um sintoma, isso é muito importante. Por exemplo, um edema, inchaço, a coloração da pele, uma arritmia. Então, para a gente poder compreender melhor, nós podemos então concluir da seguinte forma. Se for relatado pelo paciente durante uma consulta, é sintoma. E se for comprovado através do exame físico, é sinal. Lembrando que sinal também pode ser sintoma. Esse capítulo, ele trata sobre os sintomas da mediunidade, ou seja, o que é relatado pela pessoa e que pode ser ou não comprovado através de exames físicos, Como é que a gente vai interpretar, como é que nós vamos distinguir? Na questão 159 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz que médium é toda pessoa que sente, percebe fisicamente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Em uma entrevista, Chico Xavier, indagado sobre o conceito de mediunidade, falou: na essência é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas, que se identifiquem na mesma faixa de emoção e pensamento. Depois, ele esclareceu sobre os sintomas, resumindo de forma muito clara e ressaltando algo importante. Eles variam de conformidade com as diversas modalidades do fenômeno mediúnico. Os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor, choro inexplicável, podem indicar necessidade de esclarecimento e estudo. As dores sem diagnósticos, elas estão muito voltadas aos efeitos físicos. A própria Marlene Nobre, ela relata que tem uma amiga que ficou em consultórios médicos atrás de remédio para diminuir a dor. E ela nunca conseguiu, As dores vinham constantemente. E ela então procurou Chico Xavier lá em Uberaba. E antes que ela dissesse alguma coisa a ele disse a ela: as dores que você sente são em virtude do ectoplasma que está retido em você e precisa desenvolver a pintura mediúnica. Os impressionistas estão aí com você e querem trabalhar por seu intermédio. À medida que você for desenvolvendo a pintura mediúnica, suas dores desaparecerão. E segundo relata Marlene Nobre, de fato essas dores desapareceram. Ela deixa bem claro que tudo isso precisa ser bem pesado e medido para que não caiamos no exagero, No capítulo 19 do livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece a seguinte pergunta: de que modo a faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, noutro aparece sutilmente,
favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. Portanto, o mapeamento dos sintomas, ele facilita a tarefa dos dirigentes ao encaminhamento correto dos médios iniciantes ao desenvolvimento. É importante, no estudo de sintomas da mediunidade, a gente relembrar também os ensinamentos de Kardec e dos instrutores com relação ao fato de que todos somos médios, em menor ou maior grau, e que a influência dos espíritos se dá a toda hora e em todos os instantes, mesmo sobre o que neles não acreditam. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, aprendemos que a influência dos desencarnados é constante e que comumente são eles que nos dirigem. Allan Kardec pergunta aos espíritos: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Concluímos, então, que existem sintomas de mediunidade que têm repercussões orgânicas desconhecidas, e não se deve alinhar a mediunidade ao aparecimento desses sintomas. Mas quais são esses sintomas? Seriam distúrbios da alimentação, bulimia, anorexia, distúrbios do sono, insônia, sono exagerado, sonambulismo, bruxismo, terror noturno, perturbação na esfera sexual. Não se diz aqui sobre homossexualidade ou heterossexualidade ou qualquer outra vertente de gênero. Nós falamos sobre perturbações em um campo de esfera sexual, ou seja, a dificuldade de relacionamento quanto à questão sexual. Muitas vezes, essas dificuldades são inerentes a criaturas exatamente por problemas na área da mediunidade e não são detectadas porque não se acredita que existia uma relação entre esse fenômeno e a mediunidade. Como se vê, os sintomas e sinais podem variar muito. Quando há dúvidas sobre se os sintomas estão ou não relacionados à mediunidade, é aconselhável procurar um médico para afastar a possibilidade de enfermidade definida. Nas casas espíritas, esse aspecto está facilitado porque, em geral, quando a pessoa procura ajuda, significa que ela já esgotou todas as possibilidades de se tratar com a medicina terrestre, tornando mais clara a orientação espiritual a ser seguida. Muitas vezes, mesmo com exercício constante da mediunidade, os sintomas podem persistir por algum tempo, mas o médium deve perseverar no cumprimento do dever. Aí, devagar, gradativamente, o médium ele vai aprendendo a cultivar a paciência, vai se libertando dos sintomas desagradáveis, né? E vai usufruindo dos benefícios do contato que ele vai ter com a espiritualidade superior, que vai proporcionar a ele. Eu finalizo o estudo agradecendo a oportunidade de aprendizagem que esse momento me proporcionou e agradecendo também por participar desse grupo abençoado de Albino Teixeira. Muito obrigada e boa noite.